Alô, podcasters de todo o Brasil e ao redor do mundo. Aqui é seu amigo Alexandre Passos e estamos juntos para mais um encontro. Esse hoje é um encontro um memorial, relembrar um grande amigo que, pelo menos o podcast também, foi foi uma bênção na vida do podcast, que foi o Dudu Batera. Eu comecei com o Dudu Batera em 2015 e me encantei com a forma dele, o jeito meigo, o jeito carinhoso de tratar a gente na rádio. E a partir desse momento se tornou um amigão e quando eu fazia uma live sobre música cristã, chamava sempre Dudu, e todas as vezes que ele podia estar, ele estava com a gente. Por isso eu não posso deixar passar esse momento que nós tivemos recentemente com o falecimento do nosso querido Dudu, e reunir aqui os amigos do Dudu, né? Alguns não puderam estar com a gente, mas reunir aqueles que estavam mais próximos do Dudu, que estou recebendo nessa noite aqui, o meu querido Paulinho Marota, do Rebanhão, que está com a gente, está com a gente mais uma vez, né? Sempre participa com a gente. E o nosso querido amigo Gui Praxedes, que está com a gente. Vamos aplaudir Gui Praxedes! Vamos aplaudir! E nós estamos felizes, porque nós estamos com duas figuras importantes da música cristã e que têm relevância, sim, na música cristã, de duas bandas importantíssimas que tiveram o Jajá, não é? Que foi um grande compositor, um grande homem de Deus. Então, nós vamos falar sobre muita coisa, e principalmente sobre do Batera. Ok? Então, eu vou começar falando aqui, perguntando aqui ao Gui, quando você conheceu o meu querido amigo do Batera? Qual foi a sua primeira, assim, seu primeiro encontro com ele? Como é que você conheceu o Du? Foi em 1984, no dia 25 de abril, que eu, uma reunião da MPC, Mocidade para Cristo, né, no Brasil, eu me converti, a reunião chamava Clubão, né, se chama ainda, Clubão, e logo depois eu precisava de frequentar uma igreja, né, e fui para a Igreja Batista da Floresta, e lá o Dudu Batera já era membro da igreja, tocava num conjunto lá. Naquela época eles chamavam conjuntos, né? Então tinham alguns conjuntos na igreja, e um deles se chamava Novo Madrigal, e o Dudu Batera era o baterista. E eu recém-chegado, recém-convertido, mas muito tímido, né? A primeira impressão minha foi por causa da minha timidez, assim, de achar que eram pessoas inacessíveis, né? Até que eu entrei para um dos conjuntos da igreja, estava precisando de um pianista lá, tal, chamava Face a Face. Eu entrei e aí a gente foi estreitando a relação e eu fui o conhecendo. Não só ele, como as irmãs também, né? Na época, a Nívia Soares nem era nascida. Eram só as irmãs mais velhas dele que já cantavam no outro conjunto da igreja. Muito bem. Você, na época, já tocava teclado? Você já, seu encanto pelo teclado, você já tocava, já era de outra igreja? Ou você, na verdade, se converteu e aprendeu o teclado, ou você já tocava teclado nessa época? A minha formação é piano clássico, né? Inclusive, fui obrigado a estudar piano. É uma história assim, a minha mãe queria ter um filho que tocasse piano. E o meu sonho era ser jogador de futebol, como milhões de adolescentes brasileiros. E eu com a bola embaixo do braço, indo para pelado, e minha mãe falou, se você não estudar piano, você não vai jogar bola mais não. Aí teve jeito, fui obrigado a estudar piano. Mas Que condições, hein? naquela época, é, e naquela época, assim, no contexto que eu estava inserido ali, né, dos amigos, aquela turma, piano não era um negócio bem visto, não, para homem, não. Tinha esse preconceito. Bobeira total, mas assim, para aquela época ali, pelo menos naquela minha turma ali, até que muitos anos depois, que os meus amigos vieram a saber que eu tocava. Mas aí teve um fato interessante que, assim, sempre tinha visita em casa, minha mãe chamava, meu filho toca piano, aí vem cá, tinha que sentar na sala para poder tocar uma musiquinha de fundo e tal. Aí teve um dessas noites assim, de visita que eu parei de tocar e o povo tá com conversa, tá com conversa. Eu levantei e fui embora, ninguém percebeu. Aí eu falei para mim, chega. Lembra até da música, né, do Milton, né? Não se importando se quem pagou quis ouvir, foi assim. No caso, não estava pagando, era visita. Então, assim, aí depois o professor particular que eu tinha de piano parou de dar aula, minha mãe tentou me colocar numa escola aqui, eu era muito tímido, cara. Aí acabou que eu não dei sequência nos estudos. Quando eu entrei para a igreja, que aí eu vi que a coisa acontecendo, os conjuntos e tal, e tinha um piano de cauda maravilhoso na igreja, assim, e um grupo de jovens lá, eu falei, toco piano. Aí que eu realmente tomei amor pela coisa toda. Você sabia se a família do Dudu é só ele que participava musicalmente ou a irmã, a mãe, alguém mais da família dele participava? Nessa Não, época não. que você entrou. As duas irmãs dele, Cláudia e Sandra, as mais velhas, cantavam num outro conjunto da igreja, chamava
conjunto feminino, depois virou Veredas. São várias mulheres, assim, que vozes lindas, por sinal, cantavam muito bem. E a mãe dele também canta, a mãe dele tem uma irmã gêmea, Olha, cantam muito bem também, cantavam no coral. Deixa eu ver quem mais. Tinha um primo, não sei se o Fausto era primo, que era baterista também, que inclusive começou a ensinar o Dudu a tocar bateria também. Tocava no outro conjunto da igreja, tinha muitos conjuntos da igreja, né? Era uma concorrência brava. mas é isso que E nós para estamos vendo. apresentar na igreja era loucura. Imagina, imagina. E você, Paulinho, conta para mim como é que foi a sua experiência. Só você conheceu o Du Batera? Fala pra gente. Conheci o Du nos clubões da MPC, né? Dos que eu participei, porque eu participei de poucos, porque eu vinha muito pouco a Belo Horizonte. Eu conheci ele nesse contexto, né? Ele tocava na banda, né? Já era banda MPC, né, Gui? Era banda que tocava no clubão. E a gente encontrou algumas vezes, que o Rebanhão veio aqui, a gente começou a participar do Som do Céu, né, em 1986. Foi nesse período aí que a gente se conheceu. Os meninos tocavam, o Gui, ele, o do Guita. O do Guita, por exemplo, o do Guita foi professor de violão da Leca, minha esposa. Então, assim, a gente tinha várias. Eu ainda nem conhecia a Leca ainda, né? E ela já era aluna do Guita. E aí, nesse ambiente da MPC, né, basicamente Som do Céu e dos clubões que a gente teve a oportunidade de participar, a gente começou a se conhecer e trocar ideia, né, tocar junto, misturado, né, misturava as bandas, e aí um tocava uma bateria de um, teclado do outro, baixo do outro, guitarra do outro, a gente misturava, era uma delícia aquele negócio. Então foi assim que a gente começou a se conhecer, né, e o ambiente das igrejas também, como o Gui falou, que tinha a Igreja Batista da Floresta, tinha a Oitava, que eram as grandes, né, a Lagoinha ainda não era grande, já era, mas não era tão forte assim como era a Floresta naquela época, né? E tinha uma coisa muito legal que depois veio uma outra fase, que era que todas as igrejas, a MPC era um ambiente aqui em Belo Horizonte, né? Que agregava o pessoal de todas as igrejas, de várias denominações. Então, vem o pessoal da Assembleia, vem o pessoal da Quadrangular, das Batistas, das Presbiterianas. Então, ali a gente conhecia todo mundo num ambiente, né, onde abraçava, tinha lugar para todos. Então, nesse ambiente, a gente conheceu, as bandas foram conhecidas, né, o pessoal de várias denominações ficou conhecendo a gente. E aí, depois dos anos 90, houve uma polarização. Assim, né? Assim, Lagoinha cresceu muito, Getsemane cresceu muito, aquela igreja lá do Cirilo, Contagem também, né? Gui, me corrija se eu estiver errado. Então, teve 3 ou 4 grandes igrejas aqui em BH que cresceram muito e meio que atraíram, né? Assim, eles eram concorrentes, porque aí tinha muito evento, tudo em paralelo. O feriado acontecia tudo em todas elas. Né? Antes disso, não, só acontecia na MPC, então ia todo mundo para lá, entendeu? Então foi um período que a gente foi uma bênção para a gente, porque a gente teve oportunidade de conhecer gente, todas as igrejas num lugar só. Diferente do que aconteceu depois. Depois ficou polarizado. Aí perdeu esse contato, assim, essa interação que a gente tinha, entendeu? Então foi, acho que um tempo e um lugar assim, muito especial que a gente viveu. Tá? Fala aqui. Desculpa, eu te cortei, tem que levantar na mão. Na MPC, no Som do Céu, não era só as igrejas locais, mas também gente do Brasil inteiro, né? Isso, exato. Fora os outros grupos também que reuniam lá, um evento maravilhoso, Som do Céu. Vem gente do Brasil todo, de Brasília, né, de São Paulo, do Rio. Então... Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é interessante para essa geração, que talvez não tenha conhecido, parece que alguns desses movimentos ainda existem. Mas, assim, de uma forma bem rápida, por exemplo, eu pedi ao Paulinho para explicar o que é a NPC e o Prached para explicar você falou aí, Som do Céu, o que eram esses eventos. O pessoal dessa geração que talvez não conheça esses movimentos, como é que era isso? Prached primeiro. Vai, fala aqui. No Som do Céu, tem que falar mesmo da MPC, né, Paulinho? Falar da MPC, porque é um evento da MPC que acontece, vai fazer 40 anos. 40 anos, isso. E um acampamento, né, que tem aqui numa cidade próxima de Belo Horizonte, na Grande BH, chama São Sebastião das Águas Claras, conhecido como Macacos, Escola Cachoeira de Macacos. É um ambiente delicioso, né, Paulo, no meio da mata, assim, que reúne, a proposta é essa, como a gente falou, né, a Mocidade para Cristo nasceu nos Estados Unidos e veio para cá com alguns missionários e tal. E, resumidamente, é isso, é um acampamento, tem a temporada de acampamento em janeiro, com jovens, com adolescentes, tal. E na época da feriado da Páscoa tem o Som do Céu, que é a proposta de reunir grupos, né, musicais,
várias partes do Brasil, para essa comunhão ali. Enfim, é isso. A Mocidade para Cristo é a Youth for Christ americana, né? Isso Na mesmo. década de 60 vieram alguns missionários de lá e fundaram uma filial, né, da Youth for Christ aqui para fazer um trabalho de missão em escolas, né? Basicamente trabalhando com estudantes. E aí a metodologia, a estratégia era criar esses grupos, né, e fazer uns eventos chamados clubão, clubinhos, desculpa. Os clubinhos aconteciam nas escolas, e aí, uma vez por semana, reuniam esses clubinhos num lugar, tipo um teatro, um cinema, um salão qualquer, e aí chamava de clubão, e aí juntava todos os clubinhos, e aí faziam, as pessoas nas escolas convidavam os meninos e tal, e faziam reuniões nas escolas de evangelismo, muito simples e tal, e uma vez por semana tinha reunião do clubão, que geralmente era segunda-feira à noite, todas as segundas-feiras, num lugar bem central, no centro da cidade de BH, e aí vinha muita gente, né? Então esses eventos tinham. Ô, Ramon, tudo bem? Esses eventos tinham muito, começaram a juntar muita gente. E aí, gente de todas as igrejas, das escolas, gente que ia se convertendo, e muitos, né? Muitas pessoas que hoje são missionários da Mocidade para Cristo se converteram nesses eventos, né? Então, assim, era um negócio que tinha um alcance fantástico aqui em BH. Eu cheguei a participar, tinha um clubão no Rio, em Vila Isabel, numa casa de alguém lá, e inclusive um dos líderes na época era o pastor Paulo Mazzoni, que hoje é pastor da Igreja Batista Central, aqui em BH, e foi estudar no Rio, a família dele morava lá, e ele era um missionário da MPC. Tinha uma ligação muito forte da MPC, como, por exemplo, com a própria Igreja Batista Central na época, uma liderança muito forte também da Central, apoiando a MPC, e ele fazia parte da Central, mas eles mudaram para o Rio, moraram um tempo lá, e eu participei de algumas reuniões lá aí em Vila Isabel. Cara, era muito bom. E tinha também essa mesma filosofia, né? Do clubão, dos clubinhos nas escolas. Então, assim, a MPC ainda hoje, né? Hoje, inclusive, tem um outro trabalho que chama acho que é Surfistas de Cristo. Eles têm é um grupo, um clubinho, um clubão que tem em Floripa, e que eles têm um trabalho específico com o pessoal do surf, que é muito legal também. Então, assim, sempre com acampamento. Então, assim, a MPC ganhou né, uma série de ofertas e tal. Ganharam um terreno ali, aqui onde o Gui falou, em Macacos, São Sebastião das Águas Claras, que tem assim, é um lugar que tem uma infraestrutura fantástica, tem campo de futebol, tem piscina muito boa, quadras, uma área de mata, né? Assim, tem umas trilhas bem legais, e uma estrutura de acampamento excelente, sabe? Com muitos quartos, muito bem montado, com banheiros, com uma infraestrutura excelente, refeitório, capela. Então, assim, desde naquela época, quando estourou o Som do Céu, ele acontecia num circo, porque não tinha espaço, as construções eram apertadinhas. Então o pessoal alugou um circo todo ano, o seu Melão, que era o dono do circo, ia lá, montava o circo, a lona grande pra caramba, e aí a gente botava uma sonzeira lá e pau quebrava, com a arquibancada de madeira, igual de circo mesmo, era muito legal. E assim o Som do Céu ficou uma característica do Som do Céu, né, o circo. Então era um evento muito legal, e tudo aconteceu ali. O Jajá mesmo, bom, aí é a segunda parte da história, deixar o Ramon chegar, a gente conta de novo essa história do Jajá nos próximos capítulos, né, do Clubão. Muito bem, muito bem. Hoje nós estamos encontrando aqui mais uma vez meu amigo Ramon, coitado, já tá assim meio rosado, que ele veio correndo. Rapaz. Ele tá com a camisa bonita, ó. Não precisava desapertar a gravata, não, Ramon, tá? Você podia ter vindo de gravata. Eu acabei de vir de uma solenidade lá da escola da minha filha e foi uma luta. E, gente, eu não sei vocês aí, mas eu tô aqui no Nordeste, aqui nesse horário, deve estar agora 8h34, aqui tá tranquilo, uns 29, 30 graus. Fácil. Que maravilha. Que beleza, hein? Você tá onde? João Pessoa? Não, eu tô aqui na região de Teresina. Ah, em Teresina? É calor de gente grande aqui, viu? Ramon, eu tenho teus meninos também. Ó, meninos, ó, negócio que beleza. Os meninos também sobre quando foi que conheceu o Dudu, né? Porque a gente está falando aqui além dos movimentos, ele participou de todos esses movimentos, né? Tocando, participou de uma forma muito plena. A gente vê isso nas entrevistas, ele falou isso comigo também, contava isso para mim. Mas quando você conheceu e quais são as impressões iniciais aí do nosso bate-papo hoje sobre Du Batera, nosso saudoso Du? Pois é, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui com essas figuras, podemos usar a expressão lendárias, né? Porque realmente vocês fizeram, né, e fazem parte da história da música. E eu, obviamente, a minha relação com toda essa turma
ela vem muito do que eu comecei a fazer agora nesses últimos anos de contar a história com as entrevistas, né? Eu sou paulistano, eu sou de 80. Então, a época em que a turma começou a tocar e abrir os caminhos, eu ainda era mais novo. E eu fui pegando literalmente o reflexo do trabalho e da importância do que foi sendo realizado. E como apaixonado por música, a gente vai descobrindo. Tanto que, até pela minha idade, a minha relação com a Banda Azul, ela já vem daquele período dos anos 90, né? Ali da grande explosão, ali até metade dos anos 90, principalmente, eu estou falando como se eu fosse novo, querendo ser novinho agora. Né? Tô com 40, vou fazer 44 semana que vem, mas é menino, né? Mas no meu caso, o LP lá que tem os medleys dos corinhos, dos louvores, né? É o louvor de todos nós. Né? Não, louvores e louvorzão. Louvores e louvorzão. Isso. Esse aí é aquele ali para minha geração, porque é o que tem lá os corinhos e aquele estilão, aquela pegada. Então, e o Rebanhão também, né? pela minha idade. Depois é que a gente vai ouvir e descobrir. E eu tive o privilégio, né? Eu entrevistei, já fiz praticamente toda a Banda Azul, e a conversa com o Dudu foi sensacional. E aí tem um detalhe que eu vou destacar nessa minha primeira fala aqui, que é a importância, a gente está falando, eu peguei a conversa aqui da importância do trabalho, ali o Som do Céu, o Clubão, aquilo ali nos anos 80 é algo que está literalmente abrindo tudo, né? Tudo muito fechado nessa época. E a figura do baterista, porque a bateria era o instrumento do capeta, literalmente. E bateristas, de fato, ali tinham um peso muito grande, né? Porque você tinha aquela dificuldade ainda com a bateria em todo o Brasil. E aí o Dudu, como o nome já diz, né? Ele passa automaticamente a ser uma referência para todo mundo. Todo mundo que gosta de música tem a referência da bateria ali do que a Banda Azul está fazendo, né? Seguindo ali aquela pegada. A trajetória da Banda Azul é incrível, né? É um negócio assim, sobe de uma maneira absurda e passa a ser a grande referência. Então, a importância dele ali como ícone dos anos 80, ali, até metade dos anos 90, você ainda tem um cenário fechado. Depois a coisa abre mesmo. Mas eu destaco a importância aí na bateria, no instrumento tão controverso. E o Du tinha essa responsabilidade, né, de chegar nesses lugares, né? São aqueles que abriram os caminhos. Gui, você tem uma história, por acaso, do Du, que você lembra, alguma coisa engraçada ou alguma coisa curiosa para contar para a gente? Você tem a experiência? Vocês eram bem unidos, né? E conta para a gente alguma coisa. Conta, então, 40 anos de experiência. Conta uma agora e depois conta outra. E me deixou curioso. Deixa eu ver aqui. Cara, a gente já tocou em cada lugar assim, de estrutura, né? Estrutura zero. Teve um acampamento uma vez, foi no interior de São Paulo, não lembro a cidade exatamente. O Janires não estava vivo, estava com a gente. E a gente não levou instrumento. Aí a bateria. Eu toquei num Cassiotone, aquele que o dedo nem cabe de jeito na tecla. E o do batera, a bateria era o seguinte, cara, o tripé, a máquina de timbal só tinha dois pés, não era tripé, era bípede. Aí ele tinha que segurar com uma mão e não tinha pedal de bumbo. Ele chutava o bumbo, tocava com uma mão o chimbal e a caixa. E eu no Cassiotone. É sério, é verídico. E eu fui reclamar ainda. Aí o Janires, se você continuar reclamando, aliás, o Cassiotone virou referência. Se eu reclamasse qualquer coisa para frente, você vai voltar tocando Cassiotone. Aí eu falei, não, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Mas isso é uma das coisas do batera, assim, esse dia foi marcado, porque ele impressionante, assim, tocar, né, desse jeito, e estava tudo certo, cara, estava feliz, vamos embora, fazer o trabalho. Se você fosse escrever um artigo, o título poderia ser O Cassiotone e o Timbal Bípede. Por aí. Tem a viagem da Bolívia, tá? Conta. Quero ouvir. Vai contar da Bolívia agora. A gente foi fazer um projeto da IMPC, né? Impacto. Não lembro o nome desse Impacto 90, uma coisa assim. E aí nós ficamos um mês lá, com mais ou menos 100 missionários lá no Bolívia. Nós ficamos um mês. Em 3 cidades, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra e La Paz. Fazendo evangelismo nas praças e tal. Aí a gente conseguiu até mesmo, depois gravar um especial para televisão, local lá, e fizemos 2 sessões no teatro. Só que o Dudu Batera se destacou por quê? Porque lá, o negro, né,
ele é um sinônimo de sorte. Então, todo mundo que passava tinha que dar um beliscão nele, falar, Suerta Negrito, Suerta Negrito. Então, ele chegou lá, ele se achou o rei da Cocada Preta, né? Chegou se achando. Todo mundo tinha que dar Suerta. Só que atraía também outros tipos de pessoas, né? Opa! Os caras que ficavam meio apaixonados por ele. Aí passavam na lua e davam um cantando, que se passa, morenão. Só que isso, no início, era lindo, maravilhoso. Mas depois de um mês, cara, o cara já tava... Tinha uma coisa que atraía, o Dudu atraía essas coisas, bem impressionante. Era carnaval lá, né? E carnaval lá, tem a mania de fazer guerra de balão de água. Só que a gente não sabia disso, né? Aí o primeiro alvo que foi Dudu, tomou uma balançada nas costas. Aí ele quase perdeu a benção. O que ele participação do boliviano? Nossa, segurando ele. Calma, negão, calma. Carnaval, não sei o que, assim mesmo. Mas no final ele estava assim. A pessoa ia beliscar para falar Suerta Negrito. Sou preto mesmo, nunca viu não, aqui, ó. Sou preto mesmo. Aí já estava daquele jeito desesperado já para poder ir embora. E você, Paulinho, não sei se você teve algum contato com ele, eu não sei como é que era assim o seu dia a dia, né? Porque o Gui estava sempre com ele, mas você tem alguma história para contar do Dudu? Cara, o Dudu era um cara muito acelerado, né? Ele era ligado no 440, então era muito legal, assim, algumas vezes que a gente tocou juntos, porque o cara ele tem uma energia absurda, né? Assim, ele tocava, nossa, ele sentava a mão na bateria mesmo sem dó, né? Com ele não tinha meio termo, não. Ele batia com vontade, né? Dá um tempo e me dê atenção, Dudu Batera. Bom, tem a história do saco de batata, né? Que ficou conhecida aí, ficou famosa, porque quando o Janires foi na viagem que ele faleceu, né? Que o Dudu estava combinado com ele de ir, e na hora H, ele falou, acho que não vou não, acho que ele sentiu que não era para ir, aí o Janires veio com aquela clássica, né? O Dudu, você é um homem ou um saco de batata, né? Teve que assumir que ele era o saco de batata, porque ele não, né? Ele realmente não veio e foi aquilo que, de certa forma, livrou ele naquela época, né? Naqueles dias lá. E ele ficou muito impressionado com isso. Assim. Eu lembro que ele comentava muito sobre aqueles dias lá, né? Que foi bastante difícil para ele. Assim, ele sentiu muito, né? A perda do Jajá. Assim. Ele era muito ligado no Jajá, era muito. Gostava muito, né? A gente percebe que o Jajá era um cara muito importante para ele. Então, tem essas boas lembranças. E fora outras que a gente teve aqui depois, né? Fizemos um evento super legal aqui, né, Gui? No Cine Brasil Valorrec tem pouco tempo, né? Um show lindo, bacana demais, com a Banda Azul, que eu tive a oportunidade de participar. E Dudu sempre naquela vibe, assim, diferente. Ele era realmente um cara muito, muito animado, sempre muito otimista, né? Sempre abordando assim, as situações de uma maneira muito positiva, né? Muito legal. Assim. A gente percebia que tinha mesmo alguma coisa diferente na vida dele. Vai lá, Gui. É porque o Paulinho falou que ele era pro Galen, né? Era Galen 440. Dudu, cara, era assim, 99% coração, 1% mente, né? Razão e emoção, né? Ele era muito emoção, muito coração. Então, era engraçado porque a gente não tocava com metrônomo, com clique, né? Nunca tocando. Depois eu falava que a gente tentou algumas vezes, mas não deu certo. Mas o Dudu era assim, conforme o estado emocional dele, as músicas mudavam os andamentos, cara. Ele chegava muito animadão, cara, a gente fica assim, calma, Dudu, calma. Era virado e já... A música começava com 98 BPM, terminava em 200, já estava vivo. Né? E da mesma forma, o contrário, quando eu estava meio caidão, sei lá, por algum motivo, estava meio desanimado, cara, aí, cara... meu filho... Então a emoção refletia no jeito dele, o metrônomo dele era o coração dele, assim, a emoção. Quando a gente tentou tocar conversa, com a parte gravada e com o metrônomo, desistia, não dá não. Matava o cara de desespero.
Você estava muito ansioso, muito. Enfim. Muito bem. Ramon, você queria falar algo? Conta aí, fala pra gente aí. Pegando o gancho do que o Paulinho colocou, quando eu entrevistei, essa hora que ele fala da experiência, da viagem, que ele não foi, você percebe mesmo que é algo marcante, ele se emociona, ele comenta muito a respeito do que foi, né, aquela relação. O Janires é uma figura que a gente conversa, é impressionante mesmo conversar com quem conviveu com ele. Né? E ele tinha essa questão, e ele falou muito, ele falou da história, você contou, eu lembrei dele falando, né, do saco de batata, aquela coisa toda, mas como essas coisas marcam, né, tantos anos depois, e essa experiência ainda fica. E aí eu quero aproveitar agora e pegar essa curiosidade aqui, com o Gui, o vocalista, né, o líder ali da Banda Azul, à frente da Banda Azul, e o Paulinho como representante também do Rebanhão. Como é que era essa questão? Quando o Janires sai do Rebanhão, você já tinha saído, Paulinho? Eu estou tentando lembrar aqui agora. Não. Você ainda estava, né? Foi bem no início, né? Assim, porque a gente não tem muita noção. Parece que o tempo passava mais devagar, né? Então, a gente vivia mais aqueles anos, né? Então, assim, um ano parecia muita coisa. Hoje não, hoje voa, né? Então, eu convivi com o Janires de 79 até 85. Foi quando ele saiu. 85 para 86, quando ele veio para Belo Horizonte e começou a desenvolver o trabalho com a Banda Azul. Então, a gente continuou, né? Assim, aconteceu. Assim, a gente já falou disso em outras vezes, né? Assim, ele tinha uma liderança muito forte, ele era mais velho que a gente, ele era mais experiente, e tinha o conceito, né? O Rebanhão estava na cabeça dele, a forma de fazer evangelismo, a unção da palavra, do jeito de conduzir, o sentimento que ele tinha. De conduzir as coisas, né? De sentir o que estava acontecendo e dirigir. A gente não conseguia aprender isso. Isso era ele que tinha. Então era cada evento, cada situação era uma coisa única, assim, né? Aconteciam coisas incríveis, né? Assim, e a gente ficava bem. Era tudo muito novo, né? Muito intenso, muito bacana. E aí um dia, cara, a gente começou a vir a Belo Horizonte, né, a convite da MPC, foi a primeira vez que a gente veio, foi a convite do Marcelo, que era o líder da MPC. A gente começou a desenvolver alguns trabalhos com a MPC, né, vir ao som do céu todo ano. Isso aconteceu em 83, 84, não, 85, 84, 85, 86. Foram praticamente 3 que a gente pegou os primeiros, assim, que deram muito, né, deu muita notoriedade. E aí, em 85 para 86, ele decidiu. 85. 86. O céu vai comemorar, né? 40 anos no ano que vem, não é isso? Isso mesmo. 85 foi o primeiro. Exatamente. 85 foi o primeiro. O primeiro. Já tinha tido um em 84, mas 85 foi o primeiro. Então a gente participou 85 e 86 com o Rebanhão. 87 já era Banda Azul. Então, assim, o Janires saiu em 86 e veio para Belo Horizonte. E foi muito legal para ele, porque ele se identificou muito com o trabalho da MPC. Eu acho que ele teve um apoio que ele não tinha. Ele era um itinerante, né, cara? Ele vivia por conta dele. E na MPC ele encontrou um apoio, uma estrutura para desenvolver um trabalho, né? Isso foi muito necessário para ele naquele tempo. E foi esse tempo aí que ele tomou essa decisão de sair do Rebanhão e vir, né? Então a gente ficou, depois, de 86 para frente, a gente teve que se virar sem ele, né? Então foi bem difícil. Mas aí eu quero saber o seguinte, a perguntinha aqui. Como é que foi ver o Janires numa nova banda? E como é que era pro Gui estar tocando na banda do Janires, vendo a antiga banda do Janires ali? Como é que foi isso no começo? Eu amo essa história, vamos lá. Não, realmente para a gente foi assim, bastante difícil, porque por causa de uma questão muito de identidade, né? O Janires, ele imprime a identidade dele de uma maneira muito marcante. Então, o Rebanhão com o Janires é um Rebanhão, o Rebanhão sem Janires é outra coisa, né? Claro que ficou o repertório, ficou o legado, ficaram as características, mas o Janires é uma pessoa muito especial, né? Então, a gente sentiu demais a saída dele, né? Foi um impacto muito grande, a gente teve que remodelar a forma de fazer, né, o jeito de tocar mesmo, de conduzir o trabalho, porque a gente não tinha a pegada dele, né? E assim, era muito legal ver, né, que o trabalho continuou, né, que os meninos estavam na mesma vibe dele. Eu acho que de uma coisa diferente, assim, eu acho que Banda Azul se identificou mais com o Janires do que o Rebanhão. Eu acho que assim, foi mais
foi mais... Assim, o que eu percebo assim, o Rebanhão, no começo, era a cara do Janeiro. Depois começou a mudar um pouco, e eu acho que ele sentiu isso um pouco. Eu acho que ele viu que estava perdendo espaço. E esse espaço ele conquistou na Banda Azul de uma maneira muito forte. Assim. Eu acho que os meninos entenderam bem a proposta dele, e acho que foi um renovo para ele. Assim. Foi muito bom. Eu fiquei muito... Assim, no começo a gente sente muito, né? Assim, a saída, a mudança. Mas eu ficava muito feliz de ver, sabe, cara? Que a forma como ele e os meninos se conectaram e continuaram nessa essa identidade que era muito própria dele. Eu achei super legal, muito mesmo. Eu quero ouvir o Gui falar da visão da Banda Azul vendo. Sem problema. Bom, eu queria falar assim, que a primeira vez que eu vi o Rebanhão, já contei isso, vou contar de novo, para quem né, não viu. Quando eu me converti, no dia que eu me converti, foi 25 de abril de 84, lá no Clubão, saindo da reunião, tinha aquela banca com livros e discos, e eu queria ouvir, né? E aí o primeiro disco que me chamou, olhei vários livros e discos assim, mas o que me chamou a atenção era uma capa meio marrom assim, escrito Luz do Mundo. Aí eu tirei o encarte e vi a foto desses caras assim e apaixonei pela foto de caras. Justamente pela figura icônica do Janir, né? Você me fala em memória, estava com a gravata borboleta, ele naquela de foto antiga, né? Preto e branco, assim. E quando eu cheguei em casa, cara, eu comecei a ouvir. E eu falei, é isso, é minha pai. Esses caras viraram, entendo o que eu vou dizer, mas meus ídolos. Né? Eu falei, cara, sensacional essa banda, baiana. Enfim, tudo, cada música é mais maravilhosa que a outra. Eu falei, nossa, demais isso. Eu nem estava tocando ainda, né? No conjunto da igreja que eu falei. Então, a primeira vez que eu vi o Rebanhão, eles vieram aqui em Belo Horizonte, tocaram num ginásio, lá no Círculo Militar. Não sei se você lembra disso, Paulinho. Não tinha palco, não tinha luz, não tinha essa produção toda. Era na quadra ali, né? No chão, um pezinho montado no chão e tal. Galera, jovens, todos sentados ali no chão. E aí, entre esses caras, o Janir estava com a camisa amarela, inclusive. Eu lembro, eu esqueci esse nome, camisa amarela, chegueizaço. Assim. Falei, cara, não estou acreditando que eu tô vendo esses caras ao vivo aqui. E tinha aquela coisa do jovem, né? Então, e aí, quando estávamos já, banda MPC, no escritório da MPC, e aí fazem um comentário que o Janir iria, eu não estou acreditando muito não, mas quando eu ouvi pela primeira vez, eu expliquei, dei de cara com ele, cara, sabe aquela coisa, aquela tietagem assim, né, do ídolo, né? Eu abracei, assim, cara, que loucura isso aqui, né? Surreal o que está acontecendo aqui, né? Mas eu gosto de falar isso também, que como que aos poucos, e foi muito rápido, ele consegue fazer essa imagem do artista, do ídolo, e passa a ser o irmãozão em Cristo, o irmão mais velho, o líder, e a gente conhece o outro lado, né, que estava muito, muito além do artista. Eu acho que ele nunca se viu como artista, não. Não sei, acho que não. A música era só a ferramenta que Deus estava usando, né, como compositor e tudo mais, para fazer o que era mais importante, que era o evangelismo mesmo. Então, ele conseguiu quebrar muito rapidamente, de uma maneira muito amorosa, essa idolatria, digamos assim, entre aspas, né? Em cima dessa galera. Da mesma forma, quando a gente ficou conhecendo esses queridões aí do Rebanhão. Esse cara aqui, principalmente. Eu tive mais contato, assim, um pouco mais perto por causa da Leca e tal. Enfim. Aí hoje eu continuo apaixonado por eles, continuo fã, só que agora de uma maneira mais madura. Assim. É isso aí. Enfim, é isso. E o sensacional nessa história toda, né? Aí a gente que observa e acompanha a história, é porque o Janir, olhando bem, ele fica pouco no Rebanhão, porque ele sai no começo da história, né? Pensando em toda a história. Na Banda Azul, então, não tem nem o que dizer, foi curtíssimo, né? Ali o período. E as duas bandas, elas voam, né? Elas ficam, não é um negócio ali que é colado na figura do Janires e que Janir saiu, acabou. Não, pelo contrário. As duas bandas, elas se tornam algo importantíssimo na história da música, né? O Rebanhão com a sua história e vai só crescendo, a Banda Azul do mesmo jeito, né? Vai ali subindo de maneira incrível e a gente percebe, né, quando o trabalho é bem feito, nesse sentido de que, mesmo com a identidade, com tudo que ele envolvia, as duas bandas seguiram uma história inacreditável, né? Então, e a gente que acompanha fica feliz em ter essas duas heranças, né? De fato, musicalmente, a Banda Azul ela vai para uma outra linha do Rebanhão ali esse período, né? A gente observa, isso é muito perceptível. E da pergunta que o Alexandre me fez, o que me chamou muito a atenção quando eu conversei com o não foram, claro que as histórias são maravilhosas, mas o quanto ele, passados aí 40 anos de estrada, né, pegando aí a época que começaram a tocar, o quanto ele continuava
antenado o quanto que ele continuava ali vibrando, tocando. A gente conversou uma parte da nossa conversa, aliás, com vocês também, né? Com o Gui, com o Paulinho, a gente sempre fala sobre o cenário atual, né? Sobre o que está acontecendo. E a maneira como ele continuava ali, observando, vendo, dando os pontos dele, não era alguém que tinha ficado lá atrás, né? Parado no que fez, ou assim. Não, pelo contrário, ativo, vibrante, contribuindo, né? E a gente viu por todas as manifestações o quanto que ele continuava tocando, inclusive a paixão que ele tinha por dar aula, né? A questão dos alunos ali, de passar esse legado. Então, isso me chamou muita atenção e, obviamente, essa é uma característica de vocês, né? Posso falar isso do Paulinho e do Gui, a questão da simplicidade, né? Poxa, a gente conversa ali, para quem eu tenho um monte de CD aqui atrás, não desfito os meus, tenho a minha herança, tenho os meus aqui. Pô, pra gente que acompanha, ouvia, conversar com vocês, aquela coisa de estar conversando com os caras que fizeram, né? E a simplicidade é incrível isso, é contagiante, é muito bacana. Dudu Batera sempre saudável. Pode ver no Instagram dele, assim, tem algumas fotos que coloca, né? Ele termina sempre com a simplicidade e simpatia. Resumindo bem ele, assim. Esse sorriso largo dele, né? E não podia ser diferente, né, Ramon? Simplicidade, pra quê? Não tem como ser diferente, cara. Né? Todo mundo aqui é servo, cara. Todo mundo aqui é irmão, todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo aqui é agraciado, né? Dudu Batera não jogava nada. Era ruim demais. É mesmo? Eu falava assim, ô Negão, você nega raça demais, bicho. Você não dança, você não canta e joga futebol, pelo amor de Deus, não vai tocar bateria. Tava batera. Fica parado, Guardou né? tudo para A bateria. bateria também fica parada. Hein? É verdade, é verdade. Eu tava vendo ele tocando agora antes de começar. Realmente ele mandava bem pra caramba, né? Mandava muito bem. Quer dizer, você contou que o Du, você conheceu ele na igreja, na floresta. Mas como é que foi, assim, como é que surgiu a Banda Azul? E você foi fundador? Quem foram os fundadores da Banda Azul? Você pode contar um pouquinho da Banda Azul pra gente aqui? A gente na da Batista da Floresta, eu vou resumir, a história é um pouco longa, mas vou resumir. A gente, por motivos além da nossa vontade, nós somos convidados a nos retirar. A gente queria ser independente da igreja. E tudo que a gente fizesse ali dentro da igreja, por exemplo, eu ia comprar um instrumento. Você vai comprar um instrumento da igreja, tem um instrumento da igreja. Eu falei, não, eu trabalhei o dinheiro é meu, o instrumento é meu. Por quê? Como tinha muitos conjuntos, tinha igual eu falei, uma concorrência, entre aspas, assim, né? De instrumentos, de lugar para ensaiar, de apresentação. Então a gente queria fazer uma coisa independente. A gente queria ir para a rua, evangelizar, tocar e tal. E eles interpretaram isso como rebeldia. E aí nos convidaram a retirar. Nessa leva aí fui eu e Dudu Batera, mais uns outros integrantes de outros conjuntos, né? E aí nós nos juntamos. O Anitta conhece alguns, né? Serginho Batera, né? Serginho Coelho. E a gente, o pai do Serginho montou, também do Tomás, ele montou uma comunidade, nós começamos a frequentar essa comunidade e montamos um grupo que chamou Raízes, com o Jalim, com mais uma galera. Aí durou pouco tempo. Do Batera já conhecia o do Guita da MPC, do Clubão, né? E o Marcelo tinha necessidade de ter um grupo assim que acompanhasse, fizesse os eventos da MPC. Falou com o do Guita, que o Guita já tocava na MPC, né? O Guita chamou do Batera a gente tá tocando junto, ele me chamou, e aí ficou faltando um baixista que a gente começou a ensaiar lá na igreja Batista Central. Quando a igreja Batista Central só tinha uma igreja ali na Mar de Espanha, aqui no bairro aqui, na igreja menor, e o zelador da igreja, o pastor Getúlio, era o pai de Moisés. Moisés morava lá na igreja, né? E aí, papo vai, papo vem, e toca o baixo. Aí começamos a ensaiar com ele lá na igreja Batista Central, e aí fomos para a MPC. Todo mundo foi para a MPC e virou banda MPC, como a gente já acredita aí, né? Quando o Janine chega, e aí a gente começa. O Janine falou: olha, eu preciso de uma banda para me acompanhar nas viagens que eu faço, tal. Nas viagens missionárias aí. Querem? Falei, lógico, né? Aí começamos a acompanhar o Janine, começamos a ensaiar alguma coisa do repertório dele, do Rebanhão, né? Não tinha nome. Aí a primeira vez que a gente tocou foi no Rio, um evento em Bento Ribeiro. E é uma coisa, eu não lembro o nome, não. O Ramon vai saber, mas minha memória é péssima. Não sei o que sem juízo. A produtora era sem juízo.
Quando fala de Bento Ribeiro, tem muita questão da vigília, né? Isso, na verdade foi na vigília. E aí tinha sinal de alerta, tinha, inclusive, a Cristina Mel, com o lançamento da Cristina Mel, e Janires e nova banda. E aí, nessa coisa de não ter um nome, né? Eu não estava na hora, mas Janires e Moisés estavam numa lanchonete rodoviária, e aí viram o rótulo de uma bebida, escrito Banda Azul. Aí o Janires empolgou, mas isso aí é o nome da banda, Banda Azul, ficou Banda Azul. Né? Coisas que vieram a ser reveladas depois. Se fosse na época, não ia dar certo, não. É um vinho, né? É uma garrafa de vinho, Banda Azul. E aí depois a gente ficava brincando, né? O porquê Banda Azul. Eu cheguei a ver essa garrafa em algum lugar. Peço desculpas. Eu cheguei a ver essa garrafa, não sei, alguém colocou na internet. Eu não sei se realmente já é a garrafa mesmo, Banda Azul. Ah, foi? O Moisés colocou no Instagram dele, colocou a foto da garrafa lá. Aí entregou tudo. Mas a gente ficava brincando, as pessoas perguntavam por que Banda Azul, né? Janires era mais assim, falava, porque não é amarelo e tal. Mas depois a gente ficou brincando, assim, que nessa forma tinha um fundo de verdade, que era, a gente não tem preconceito quanto à cor, então nós nivelamos, todo mundo aqui é azul. Aí brincava, ali na bateria o azul escuro, aqui no teclado azul claro. Mas brincava também, falava que era azul jeans, trocaríamos nossos jeans pelas vestes brancas do Senhor. Então, azul, blue jeans. E também tinha a história do azul, porque filhos do rei, né? Sangue nosso, sangue azul, né? Eu fico pesquisando aqui e eu tenho colocado uns vídeos lá no Instagram, principalmente, dessas coisas mais históricas, né? Das igrejas cantando músicas antigamente, vídeos antigos da turma tocando aquela coisa. Tem uns do Janires, né? Tanto com a Banda Azul quanto com o Rebanhão no Som do Céu, que são extraordinários, né? É um tesouro aquilo, aqueles registros. E como existem poucos registros antigos, né? Do que vocês fizeram. É triste nesse aspecto, né? Você não ter registros visuais de algo, até porque a sociedade se transformou muito, né? Hoje a gente tem essa questão. Mas pesquisando agora, já depois do falecimento do Dudu, eu aproveitei para subir, é tudo sozinho, né? Eu faço as coisas tudo sozinho. Então eu tenho muito material ainda que não está no YouTube. Eu fui subi a do Batera, subi a do Guilherme, pesquisando as questões da Banda Azul. E assim, vocês conseguiram ali dos anos 80 para 90, vocês estavam entre, eu acho que as 5 às 4 bandas mineiras mais vendidas do Brasil, mais procuradas, mais vendidas. E estamos falando, não é do meio cristão, é das bandas mineiras, é do lado do Milton Nascimento. É do lado do Sepultura. Sepultura, Milton Nascimento, só para contrariar, Skank e Banda Azul. Isso é extraordinário. Isso é um negócio assim assustador. Porque a música secular, ela conta melhor a sua história do que a cristã. Ela valoriza mais essas questões do que a música cristã. E quando eu fico achando esses dados, eu digo, caramba, a Banda Azul realmente foi um negócio muito fora da curva. Nesse sentido da explosão e do que fez ali fora do circuito Rio-São Paulo, que é um circuito, hoje também já quebrou um pouco mais, mas quando vocês estavam, o circuito chamado Rio-São Paulo era muito mais poderoso do que é hoje, inclusive. E vocês fizeram isso tudo, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar, de certa maneira, registrando, mesmo que tardiamente, comentando, espalhando, e estar conversando aqui com vocês hoje, como a gente já falou, sobre coisas tão importantes, a vida e o legado do Dudu, né? A gente falou do LED aqui, a história de vocês, que é um negócio maravilhoso. Então, e satisfeito de poder conversar e ouvir as histórias de vocês. Que Deus continue abençoando, que vocês tenham um legado assim. Eu não sei nem se vocês têm dimensão. Se vocês conseguem ter essa dimensão. Porque é tremendo. Eu fico assim, primeiro que nada premeditado, nada planejado, nada desejado nesse sentido. Né? A Banda Azul, principalmente por causa do Janires, por causa desse último disco dele, né? Espelho nos Olhos, ficou marcado. As músicas também e tal, mas o mais gostoso disso tudo, sem querer dar uma de ritual, igual no velório lá do Dudu, encontrar pessoas e as pessoas dando testemunhos do que significou tudo aquilo na vida dela. Tanto de conversão, quanto enfim, isso é maravilhoso. Ver que no Senhor realmente nosso trabalho não foi em vão. E era para isso que a gente estava focado. Talvez até mesmo por isso não tinha essa preocupação de registrar nada em vídeo, sabe? Não estava nem aí para esse tipo de coisa. Né? Os poucos registros que tem é quem. Primeiro, era um negócio que tem que fazer uma câmera VHS, tem que ter grana, né? Tem que ter recursos para esse tipo de coisa. E não se tinha grana para isso. Não tinha grana para nada. Graças a Deus, está tudo certo.
Mas eu espero que você falou, não tem nenhuma. Eu quero só falar aqui de coração. Eu sei que existem todas as questões e banda, e vocês foram muitos anos juntos, estou falando agora em específico da Banda Azul. E tem todas as questões, e vocês, a Banda Azul, ela acabou tomando caminhos, e vocês não se mantiveram juntos, e existe essa história. Mas eu quero dar um testemunho aqui de como foi impactante, emocionante, ver vocês tocarem juntos ali no culto. Falando vocês, os três, o filho do Dudu e o Moisés, ali aquele sentido da história ali, assim, cara, mas caramba, cara, ver aquilo ali, vocês tocando e cantando juntos depois de tantos anos, num momento tão sensível, e o Paulinho falou sobre a igreja, né, sobre mesmo diante de tantas coisas que parecem inconciliáveis, né, a gente, cada um num time aqui, essas questões, e às vezes até no meio político, mas diante de algo tão definitivo que é ali a morte, mesmo na certeza, né, de que estaremos com o Senhor, de que Ele cumpriu. Cara, foi demais aquele momento ali, ver vocês. Eu quero deixar aqui, não tinha falado, né, com vocês sobre isso, mas quero deixar, viu, Gui, eu sei que para você foi um momento também de profunda emoção, tá ali naquele... Foi muito especial. Como eu falei, às vezes quem está vivendo ali não tem ideia da dimensão, mas para a gente que está fora acompanhando, eu me emocionei muito ali naquele momento, vendo. Só vi o que circulou, né? Eu não assisti a transmissão, mas o vídeo que eu vi vocês tocando, e era o filho dele na bateria, não era isso? Uma música foi o Rodrigo, a outra foi a Duda, a filha. Eu vi, cara, aquilo foi sensacional. Puxa vida. Que Deus abençoe muito aí, viu? E eu sei do consolo, enfim, pela história, pela amizade, mas foi muito especial. Eu agradeço a Deus por ter visto. Provavelmente aí já está confirmado no Som do Céu do ano que vem. Eu quero ver se o Rodrigo toca com a gente lá. E ó, tô fazendo um esforço aqui. Eu quero muito ir nesse Som do Céu. Eu quero. Tá na hora de eu participar de alguma coisa, pô. Eu ver alguma coisa. Vai ser histórico. Não deixe de ir, porque o negócio eu quero. Logo, rebanhão. Eu quero saber dessas coisas. Também dá um jeito de ir pra lá, hein? Eu também posso dar um jeito de ir pra lá. Vai reunir a velha guarda toda. Vai ser muito legal. Vai. Olha só. Para finalizar, gente, Paulinho, queria que você desse suas considerações finais e depois o Gui também dá suas considerações finais. Eu agradeço imensamente esse papo que nós tivemos. Eu gostaria de ter feito com todo mundo, mas eu acho que quem esteve aqui representou bem, falou bem do que significava aqueles dias e aqueles momentos que foram vividos, tanto para o Rebanhão quanto para a Banda Azul. Muito obrigado mesmo. Paulinho. Eu tive oportunidade, né, algumas oportunidades de rever, né, Dudu, de falar, de vez em quando. Eu me lembro que a última vez que eu falei com ele pelo WhatsApp, eu tinha mandado para ele um vídeo que eu vi de um show que eu curti pra caramba. Por acaso era do Gilberto Gil, do concerto para cordas e máquinas de ritmo, que tem uma música que é a música tema, que é muito legal. Fala sobre a história da bateria daqui a gerações, quando os eletrônicos automáticos vão, né, como é que vão lembrar de como foi a música autêntica da nossa época. Enfim, era uma história dessa, eu mandei para ele, falei, Dudu, olha que coisa legal. E de lá para cá a gente vinha falando muito raramente, mas foi muito legal a gente poder se encontrar ali naquele dia do velório, né? E ele ali, né, já não estava mais entre nós,
já com Jesus, mas ver o legado, a quantidade de pessoas que tinha ali naquele lugar, cabeça branca, carequinhas e tal, que eram os meninos daquela geração, que estão até hoje, né, devotados, apaixonados pela música da Banda Azul, e estavam ali, né, prestando sua homenagem, e foi realmente, como vocês comentaram, como o Ramon comentou, foi um momento de muito louvor, de muita alegria, porque diferente. A gente tem uma esperança, a gente sabe, né, que em Jesus a gente tem a esperança que as coisas não acabaram, né? Simplesmente a gente muda de estágio, né? Mas ali quem estava ali estava alegre, consolado, né, pela presença do Espírito, e tantas pessoas ali com o mesmo propósito, de louvar, de engrandecer o nosso Deus, a banda tocando, realmente foi muito, muito emblemático, muito simbólico, e de saber, né, que era uma coisa que ele tinha pedido, né? Eu lembro daquela, né, eu sempre falo com a minha mãe assim, mãe, quando você morrer, você vai querer, não vai querer Choro no Inverno, querer uma fita amarela, né? Aquela história lá de trás, um samba antigo. Eu lembrei disso quando alguém comentou, Dudu pediu para ser assim, então nós vamos fazer assim. Então foi lindo, foi maravilhoso estar ali naquele dia, naquele momento com tantos irmãos queridos e agradecendo a Deus pela vida do Dudu, pelo legado que ele deixou, por tudo que ele deixou. Valeu demais e obrigado a você, Alexandre, pela iniciativa de fazer, de marcar isso, né? De cerimoniar esse momento, né? Uma pessoa importante que partiu, que deixou um legado, deixou uma marca, e a gente não pode deixar isso se perder, né? É importante registrar, é importante marcar, é importante falar sobre isso, sim, para que a nova geração conheça, saiba quem foi ele, a importância do Dudu, da importância da Banda Azul na história da música evangélica cristã brasileira. Valeu, obrigado. Obrigado pela oportunidade também de poder participar aqui, de poder também lembrar um monte de história bacana que a gente viveu juntos. Valeu. Cara, também, Alexandre, quero te agradecer, cara, pela iniciativa aí. Dudu merece. Lembrado mesmo. Até o último suspiro dele, eu estava lá, graças a Deus eu pude despedir dele e tudo mais. 40 anos de meu querido irmão. E eu sei, tanto que quanta paulada nós recebemos. quantos preconceitos, quantas barras tivemos que enfrentar, e a gente, né, amadureceu junto, e foi um servo de Jesus mesmo até o último momento da vida dele, e tem que ser honrado assim como Janine e essa galera toda aí. Então, obrigado por ter me convidado, obrigado por ter recordado mais um pouquinho da história, assim, e é isso, cara. Obrigadão. É isso. Eu quero agradecer, Gui, eu quero agradecer Paulinho, eu quero agradecer ao pastor Ramon, até mesmo eu quero agradecer Moisés e também Du, Guita, por permitir que a gente tivesse esse momento aqui. Eu quis fazer isso a partir do momento que eu soube. Eu tinha mandado uma mensagem para ele, ele gravou, eu acho que foi um vídeo que ele gravou, e eu, assim que vi, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei: Deus te abençoe, meu irmão, eu estou orando por você, vai dar tudo certo. E quando eu soube a notícia, só para vocês terem uma ideia, eu não consegui almoçar. O dia acabou ali, aquele dia para mim foi péssimo. Eu ainda fui dar aula, eu dou aula de teclado com um garoto de 8 anos, eu fiquei perto. E aí eu liguei e falei: eu cancelei a aula, eu fiquei muito mal. Falei: gente, eu preciso reunir os amigos e a gente poder falar e terminar isso de uma forma leve, porque ele transmitia alegria. O Du, ele transmitia, ele chegava, ele contava as histórias, aquele jeitão mineiro dele, eu sou carioca, aquele carioca da gema, e quando eu vi ele contar a história, eu falava: gente, esse camarada é um amigão da vizinhança. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele, da família dele, como foi dito aí pelo Praxedes, a família era uma família musical, a mãe, a tia, as filhas, as irmãs cantavam. Então a gente está vendo que ele deixou um legado, mas, se não me engano, mais de 3.000 alunos, eu li alguma coisa assim, ele formou bateristas. Isso, até queria deixar isso aqui registrado, o Du, ele é um professor de bateria, formou muitos jovens, ganhou ali o seu salário, merecido, um professor de primeira. Então, só tenho a agradecer todo o legado do Batera, agradecer a Banda Azul, agradecer ao Rebanhão, agradecer à música cristã no Brasil e agradecer ao Reviva Gospel. Para finalizar, eu quero agradecer também as rádios que estão transmitindo este programa, porque nós temos rádios transmitindo esse programa, e a TV Itapetinga, que também está transmitindo esse programa. Muito obrigado a todos os diretores de programação que estão e que vão transmitir o programa. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até o próximo, se Deus quiser,
em nome de Jesus. Obrigado, gente. Amém. Fiquem na paz. Bom descanso Abraço, para vocês. valeu. Obrigado igualmente a Paulinho. vocês. Valeu. Obrigado. Paulinho, beijo na Leca, né, Raquel? Obrigado, viu? Beijo na Cris Obrigado, também. Paulinho. Todo mundo aí. Obrigado, Gui. Valeu. Obrigado, Gui. Obrigado, Paulinho. Deus abençoe Valeu. vocês, tá? Tchau, Até tchau. mais, Tchau, valeu. tchau. Minas Gerais, o Brasil, o mundo perdeu uma pessoa muito querida, Dudu Batera, que eu conheço desde menininho, desde o tempo de Getsemane. Puxa, o céu ficou melhor do que já é com a chegada dele. E cada vez que chega um guerreiro de Deus, o céu fica melhor até aquele grande dia, quando estaremos todos juntos e não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Que Deus conforte o coração de todos os queridos, amados, que foram abençoados através da vida do Dudu Batera. A Igreja Batista Getsemane, o Getsemane, eu, pastor Jorge, não tenho como esquecer de você, Dudu. Fique com Deus, todos os familiares, fiquem com Deus. E o Dudu está lá, naquele lugar melhor do que este aqui, onde não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. E estaremos para sempre com Jesus. Um beijão, pastor Jorge Linhares, Igreja Batista Getsemane, louvando a Deus pelos anos de vida que você teve aqui conosco. Com tristeza no coração, recebemos a notícia do falecimento do Dudu Batera. Jovem dinâmico, com muitos sonhos, com muito compromisso com Deus, compromissos com a igreja, compromissos com o ministério. Infelizmente ele se foi, mas graças a Deus deixou um legado importante, deixou um trabalho incrível, feito através da música, através de grupos de amigos e gravações que ele participou. Comigo, eu sou o Elias Carvalho, diretor da editora e gravadora Bom Pastor. Tive a oportunidade de acompanhar o carinho e o empenho que ele punha em cada atividade, em cada gravação, em cada trabalho que fazia. Que Deus possa estar consolando os corações das famílias, dos amigos como eu, Moisés de Souza, a turma da Banda Azul, com quem ele trabalhou bastante, e aí em Minas Gerais, deixando muita saudade. Temos o consolo e a alegria de saber que ele está num local melhor, nos braços do Senhor, certamente tocando com outros